Olá, gente, Verônica. Estou aqui para apresentar a nossa sacola mágica de contação de histórias. É uma sacola confeccionada toda em tecido de algodão, com várias entradas, vários bolsos onde a gente guarda os personagens da história. É uma sacola grande, boa de ser transportada, e em cada compartimento são colocados os adereços e os personagens das histórias que vão ser contadas. Essa sacola, quando aberta, ela se transforma em um grande e bonito tapete. Um tapete todo confeccionado em tecido feltro, com uma base de floresta, de jardim, de quintal, porque a maioria das histórias infantis, elas são contadas nesse contexto de floresta, de jardim, de quintal. Então é uma base única para um universo grande de histórias que podem ser contadas. Eu tenho aqui nesse momento, para esse material, eu tenho 5 histórias. Eu tenho a história do casamento da Dona Baratinha, eu tenho a história da Bela Adormecida, a história de Chapeuzinho Vermelho, a história de João e Maria e os 3 porquinhos e o lobo. Esse tapete de contar a história, tanto ele pode ser colocado no chão ou sobre uma mesa, como ele pode ser suspenso e pendurado na parede ou em algum lugar, porque atrás ele tem esses ganchos apropriados para pendurar. Cada história contada, ela tem um adereço característico. Por exemplo, aqui na história dos 3 porquinhos e o lobo, nós temos a casa de palha, a casa de madeira, a casa de tijolos, nós temos o lobo e os 3 porquinhos. Das outras histórias, nós temos a casa da Dona Baratinha, o castelo da Bela Adormecida, a casinha da vovó do Chapeuzinho Vermelho e a casa do João e Maria. Os personagens para trabalhar essa história também são todos confeccionados em feltro, que é um tecido bom, resistente e lavável, desde que sejam respeitadas as características de higiene desse material. Todos eles são dedoches, você pode fazer a contação de história da forma que você quiser, e depois, como eles têm o velcro, aquela parte áspera do velcro colada neles, eles aderem facilmente ao tapete. Como é um material versátil também, os personagens da história também servem para contar outras histórias. Por exemplo, na história de Chapeuzinho Vermelho, o lobo, que faz parte da história dos 3 porquinhos, ele participa também dessa história. Na história de João e Maria, o caçador, que na história, aqui no Chapeuzinho Vermelho era o caçador, ele passa a ser o pai de João e Maria. E assim por diante, você misturando os personagens, você pode criar e pode inventar histórias. É um material bom de ser manuseado, porque ele também facilmente pode ser organizado quando você termina de contar a história. O tapete volta rapidamente a se transformar na bolsa, uma bolsa que você fecha, e guarda todo o material para seguir para outra atividade. Esse era o material que eu queria mostrar para vocês hoje. Obrigado e até a próxima!